O internauta Rafael Antunes, que se apresenta aí como Rafax, fez o comentário que aí está e o endereçou a mim. Muito bem, diz assim o Rafael Antunes, abre aspas. Olá, Eustáquio, eu vim dizer que um colega meu morreu por alguns instantes e teve uma experiência de pós-morte. Segundo ele, a alma saiu do corpo dele e viu os médicos conversarem de cima do corpo dele e depois os médicos trouxeram ele de volta. Tem outra coisa que preciso falar também. A religião, na minha opinião, é um terror psicológico e que me pressiona várias e várias vezes. É complicado lidar com ela, ainda mais com suas doutrinas, como a do inferno eterno ou de Jesus. Dá até medo essas doutrinas religiosas. Queria era descobrir a resposta verdadeira para tudo, se existe ou não, sabe? Se possível, faça um vídeo comigo. Meu nome é Rafael Antunes. Fecha aspas. Eis aí o recado do Rafael Antunes. Vamos lá, vamos à análise. Bom dia. Hoje são 29 de maio de 2016, domingo, Brasília, Distrito Federal. Pois bem, temos aí o comentário, o recadinho do internauta Rafael Antunes. O Rafael Antunes diz aí logo no início que um amigo dele morreu, a alma saiu do corpo do amigo dele, flutuou, olhou para baixo e viu ali os médicos trabalhando com o corpo dele e que os médicos conseguiram reabilitar. Ou seja, a alma do Rafael Antunes voltou para o corpo, mas ali ele estava morto. E aí ele voltou a viver. Muito bem, é o que diz aí o Rafael Antunes. Rafael Antunes, você anda escutando aí muitas ilusões, muitas superstições. E aí está o caso. Seu amigo, na verdade, nunca morreu. Seu amigo não tem alma alguma. Seu amigo não tem espírito algum. Vou explicar aqui a você. Veja bem, eu coloquei aqui no papel, ó, duas palavras aqui, ó, né? Ou melhor dizendo, duas siglas. Aqui está, EQM e EFC. Muito bem. A EQM é a mãe da EFC. O que é EQM? Veja, o E é de experiência, o Q é de quase e o M é de morte, ou seja, experiência quase morte, tá bom? EQM. EFC, o que é isso? Experiência, o E de experiência, o F de fora e o C de corpo, experiência fora do corpo. Muito bem, é o caso aí que você conta do seu amigo, né? Que ele morreu e que o espírito dele, a alma, saiu do corpo dele e viu lá os médicos trabalhando com o cadáver e que ele resolveu voltar. Experiência fora de corpo aí junto com a EQM. A EQM é a mãe da EFC. Muito bem. Como eu mostrei aí, EQM significa experiência quase morte. Veja a palavra que, quase, quase. Quando eu digo Paulo morreu, Paulo morreu. Agora, quando eu digo Paulo quase morreu, aí é outra coisa. Eu estou dizendo que Paulo não morreu, que ele quase morreu, mas não morreu. É o caso aí. A EQM e a EFC são estudadas pela psicologia, né? Psicólogos sérios, psiquiatras. Muito bem. Tudo isso é criação do cérebro humano. Tudo isso é criação do cérebro humano. Essa experiência quase morte, ela veio a ser popularizada apenas em 1975. Antes não. E por quê? Ela só veio a ser popularizada em 1975. Graças à publicação de um livro de um tal de Raymond, um livro aí, Vida, o título em português, Vida Após Vida. Então, graças a esse livro aí, é que ela se popularizou. Aí as pessoas caíram aí nesse mundo mágico. Todo mundo dizendo
que havia morrido e que havia visto ali médicos e que havia entrado num túnel, se encontrado com pessoas com roupa branca, um túnel em que lá no fundo do túnel havia uma luz muito forte, uma luz branca, em que as pessoas, por meio desse túnel, se encontravam com parentes mortos, etc. Tudo isso é invenção do povo, que o povo inventa, criação do cérebro. E tudo isso por causa de um livro que foi publicado em 1975. A mesma coisa acontece com o filme ET. Aconteceu com o filme ET, extraterrestre. A partir dali, várias pessoas passaram a relatar encontros com alienígenas e pessoas abduzidas, outra loucura humana, fantasia pura, abdução por extraterrestres. Tudo isso é criação do cérebro humano. O cérebro, isso é do conhecimento de qualquer psicólogo, psiquiatra, o cérebro é uma máquina de ilusões, de superstição. Vou aqui provar a você como tudo isso é ilusão. Esses relatos de experiência quase morte, de experiência fora do corpo, esses relatos aí se espalham em várias culturas, em vários países. Muito bem. E aí está a diferença. Veja como é uma criação da mente. Muitas pessoas relatam coisas completamente diferentes, dependendo da cultura. Aqui na nossa cultura no Brasil, Estados Unidos, né? Nessas culturas, Inglaterra, França, nessas culturas as pessoas relatam esse negócio de túnel, lá no final do túnel uma luz muito forte, o encontro com pessoas já falecidas, né? E todas vestidas de branco, porque o branco na nossa cultura significa pureza. Já a cor preta significa uma coisa imunda na nossa cultura, e aí um preconceito incrível. E tudo isso vai fazer parte das nossas ilusões. Então, o brasileiro, o norte-americano, quando ele relata um caso de experiência quase morte, ele traz elementos de sua cultura. Já em outros países, em países de culturas muito diferentes da nossa, muitos diferentes, eles relatam coisas diferentes, coisas da cultura deles. Nada de túnel, nada de pessoas brancas vestidas, nada de luz no final do túnel. Então você vê que tudo isso é uma criação da mente. Porque se fosse realmente um lugar, os relatos seriam iguais. Mas não, variam de acordo com a cultura. Você entendeu? Tudo isso é criação do cérebro humano. E vou dar mais um exemplo aqui, uma prova de que experiência quase morte, experiência fora do corpo, também é apenas uma criação da mente. É simples. Basta fazer uso de drogas alucinógenas que causam alucinações. Não estou aqui recomendando ninguém a usar drogas alucinógenas, drogas ilícitas, porque é crime. Mas essas drogas trazem os mesmos efeitos que essas pessoas propagam aí quando dizem que a alma saiu do corpo, quando dizem que o espírito saiu do corpo e que se encontrou com pessoas falecidas e que viu uma grande luz no final do túnel e que viu ali médicos trabalhando com seu corpo, etc. Drogas alucinógenas fazem o mesmo efeito. Qualquer psicólogo sabe disso. O LSD, a droga fortíssima LSD, causa essas alucinações. A DMT causa essas alucinações. A MDA, drogas, causa essas alucinações. As cetaminas causam essas alucinações. Então, para uma pessoa entrar num túnel e ver uma luz lá no fundo, se encontrar com pessoas mortas, parentes mortos, e ver coisas que já escaparam da vivência natural, tudo isso é comprovado aí pelo uso de drogas alucinógenas, como já disse, né? Veja o caso aqui do chá de ayahuasca, que é um chá muito
usado na religião aí, né, Santo Daime, que foi criada aqui por um brasileiro, religião Santo Daime. Ali eles fazem uso do chá ayahuasca. A ayahuasca é uma substância alucinógena, causa alucinação. Quem toma aquele chá vai ter alucinação, porque o chá provoca esse efeito. Então, para uma pessoa entrar em um túnel e ver ali uma luz forte, reencontrar-se com parentes mortos, flutuar, ter a sensação de que está flutuando, não é necessário que a pessoa esteja num hospital ali, dada como morta, e não está morta, o cérebro ainda vive, é por isso que o cérebro cria essas fantasias. Então, para a pessoa ter essa sensação de experiência fora do corpo, de flutuar, de se reencontrar com parentes mortos, de ver pessoas vestidas de branco, para ter esses sintomas, essas sensações, basta que as pessoas façam uso de drogas alucinógenas. O efeito é o mesmo. Isso prova que toda essa fantasia é criada pelo cérebro humano, que não há lugares assim majestosos em que espíritos povoam. Tudo isso é apenas criação do cérebro humano. E você diz aí na segunda parte de seu comentário que a religião, né, causa terror psicológico. E é verdade. Elas trabalham com o medo. Elas trabalham com o medo. Você vê aí. E o inferno é um deles. É um deles, né? As pessoas têm medo de ir para o inferno e aí se agarram a algumas religiões aí que trabalham com o inferno. Nem todas trabalham com o inferno. Mas aquelas que trabalham com o inferno, elas ali trazem um terror psicológico. O fiel fica com medo de ir para o inferno, entra na igreja e ali a igreja faz a propaganda dela, né? A arrecadação de bens, dinheiro, etc. Tudo isso é um terror psicológico, realmente como você diz. E a verdade é essa, que religião e deuses são criações do homem. O homem cria deuses à sua imagem e semelhança. Tudo isso é criação do cérebro. Obrigado aí por seu comentário e vamos para frente.